no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A repercussão da declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a vinculação dos benefícios previdenciários do salário mínimo ganha dimensão em todo o Brasil, e aqui no Ceará é alívio pelo menos para 1.300.000 beneficiários da Previdência Social. Quem conta detalhes agora é o repórter Carlos Alberto. Alívio para segurados e beneficiários do INSS. O presidente Lula garantiu que em seu governo não haverá desvinculação dos benefícios previdenciários do salário mínimo. Ou seja, se depender do atual governo, nenhum auxílio será inferior no futuro do que o valor de um salário mínimo. A declaração do presidente Lula foi dada nesta quarta-feira durante entrevista ao portal UOL. Lula foi taxativo, abre aspas. Enquanto for presidente, não haverá desvinculação do aumento das aposentadorias e de pensões do reajuste do salário mínimo. Fecha aspas. Segundo ainda o presidente Lula, dar aumento real do salário mínimo não é gasto. Abre aspas. Se eu acho que vou resolver a economia brasileira apertando o mínimo do mínimo, eu estou desgraçado. Eu não vou para o céu. Eu ficaria no purgatório. Fecha aspas. Afirmou o presidente Lula ao destacar também que o reajuste das aposentadorias deve ficar vinculada à correção do mínimo pela inflação e com base no aumento do PIB. Para o presidente Lula, muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza, desnutrição, analfabetismo e desemprego. E pouco dinheiro na mão de muitos significa aumento de renda, do consumo, do desenvolvimento, da educação e da saúde. O líder petista disse que é preciso garantir que todas as pessoas tenham condições de viver dignamente. Por isso, tem de repartir o pão de cada dia em igualdade de condições. Com redação do Ceará agora, Carlos Alberto. Vamos lá, jornalista Beto Almeida. As palavras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva representam um balde de água fria nas discussões de técnicos do Ministério do Planejamento e do Ministério da Fazenda, que colocaram em alguns momentos a possibilidade do reajuste dos benefícios previdenciários ficar desvinculado da correção do salário mínimo. Essa é a primeira pergunta. E a segunda observação, jornalista Beto Almeida, em meio a essas declarações, em uma longa entrevista ao UOL, o presidente Lula também deixou na dúvida se há necessidade de aumento de arrecadação para cobrir os gastos do governo e especialmente da Previdência Social, ou se há necessidade mesmo de cortar gastos, de cortar despesas. Em resumo, essa declaração do presidente Lula deixa pelo menos esse alívio para milhões de brasileiros, para mais de 1.300.000 cearenses que recebem benefícios da Previdência Social nessa faixa de um salário mínimo. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Luzenor, eu achei a entrevista do presidente Lula a despeito do mercado, o tal mercado financeiro, né, ter reagido mal a algumas declarações do presidente, principalmente quando ele tratou, né, da resposta a essa questão de como seria se ele iria tratar, ou pelo menos priorizar mais o corte de gastos ou, muito pelo contrário, trabalhar com a questão dos investimentos. O presidente deu aquela resposta que alguns, pelo menos o mercado, considerou, Luzenor, dúbia. O que o presidente disse? Primeiro, ele disse o seguinte: a gente tem que primeiro avaliar. Nós estamos, de fato, tendo gastos extras tão assim acentuados, ou nós estamos em condições de melhorar a arrecadação, a economia vai crescer? São perguntas feitas pelo presidente Lula. E ele disse o seguinte: olha, acredita no crescimento da economia, acredita que o mercado reage mal porque o mercado não está preocupado com a pobreza, e isso é fato, o mercado não está nem aí. A Faria Lima, que é o centro financeiro desse país que fica em São Paulo, os que lucram, né, fazendo especulação, porque tudo isso é meio para o mercado financeiro lucrar ainda mais. Então, eles também não estão nem aí se o pensionista, se o aposentado do BPC vai
ter o reajuste dele vinculado ou não ao salário mínimo. Ele, na realidade, o mercado financeiro quer é que o aposentado morra, que ele nem exista. A verdade é essa. Agora, não seja tão radical, não, jornalista Beto Almeida. isso, Afinal, colocando claramente. Essa massa de trabalhadores, essa massa de ele não está beneficiários... preocupado, não. O BPC, o pessoal não está trabalhando mais, não. E pensionista não está trabalhando mais, não. E eu tenho o direito de falar? Tem, eu estou só dizendo que o mercado financeiro não tem preocupação. E o lado bom dessa história que eu vejo é o seguinte... E eu posso falar, jornalista Pode, mas Beto eu Almeida? vou argumentar. Vamos. Não, tranquilo, você vai argumentar. O que eu quero dizer, Beto Almeida, é que é com certa incredulidade que a gente escuta esse tipo de frase, o mercado financeiro não está nem aí, embora seja essa massa de trabalhadores que ganham o salário mínimo, seja esse contingente de 30 milhões de brasileiros que recebem na faixa de um salário mínimo da Previdência Social, que mensalmente injeta bilhões e bilhões de reais na economia, que sustenta a classe A, os ricos, as empresas. Então é estranho, né, Beto Almeida, esse mercado ser indiferente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesse contexto, expressou também um sentimento que é real na vida de todos nós. Ele disse o seguinte, Beto, nesta frase também transcrita dessa participação do Carlos Alberto. O presidente Lula disse: muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza, desnutrição, analfabetismo e desemprego. E pouco dinheiro nas mãos de muitos significa aumento de renda, ou seja, distribuição de renda. Porque exatamente, quando você tem esse dinheiro circulando, movimenta a economia, movimenta o comércio, como consequência garante empregos e depois tem o desdobramento. Se o comércio anda, se o comércio funciona bem, a indústria também está produzindo. Exatamente, Luciano. O presidente Lula, que não tem formação em economia, que não tem um conhecimento profundo nessa área econômica, diz nessa frase verdades que ele, na realidade, sente nas ruas. É exatamente isso. E ele diz uma coisa mais: o crescimento do PIB é para distribuir entre o PIB, o Produto Interno Bruto, é para distribuir entre os 213 milhões de brasileiros. E eu não posso penalizar a pessoa que ganha menos, que é exatamente isso que está sendo proposto. Reduzir o ganho das aposentadorias de pensionistas e principalmente do pessoal do BPC, que é pago para aquelas pessoas pobres dos 65 anos em diante, que não tem, Luciano, de onde tirar. Isso se chama distribuição de renda, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, assim, o mercado reagiu mal. O dólar ontem foi a 5,50 depois da frase do presidente Lula. Não foi por esse motivo. Não foi por esse motivo. É pura especulação. Eu ainda tenho outro assunto na área da Previdência Social, jornalista Beto Almeida, que é uma pauta que nós trabalhamos e cuidamos com muito carinho, porque mexe com a vida de milhares de cearenses, de milhões de brasileiros. E é um alerta sobre um novo golpe. Os golpistas não perdem a oportunidade para encontrar brechas que os levem a tentar arrancar dinheiro dos benefícios assegurados da Previdência Social. Muitas vezes as tentativas de golpe são barradas, como aconteceu nesses últimos dias, com a fiscalização do INSS, que fez um alerta para um novo golpe, tendo como alvo o benefício de prestação continuada BPC. Nessa nova armação, jornalista Beto Almeida, os golpistas enviam mensagens via SMS ou WhatsApp dizendo que as vítimas têm direito ao benefício, mas que precisam pagar R$400 pela suposta liberação do BPC. Segundo o Ministério da Previdência Social, a denúncia sobre os espertalhões, olha só, Beto, partiu de um servidor do INSS na cidade de Campos dos Goytacás, no estado do Rio de Janeiro, que se deparou com um intermediário que deu entrada no pedido de BPC de um idoso e se cadastrou como procurador. O caso somente foi descoberto porque o idoso vítima do golpe esteve na agência do INSS no município. No atendimento, o idoso revelou que havia recebido mensagens com informações referentes à liberação do BPC. É um tipo de golpe que foi descoberto lá no Rio de Janeiro, mas que acontece em vários estados brasileiros, inclusive aqui no Ceará. Sabe, Luciano, eu lembro daquele meme que toma conta da internet de vez em quando, que diz assim: o golpe tá aí, né? Cai quem quer. Então, assim, não tem essa... Cai quem quer, né, Beto? Mas as pessoas, na ânsia de receber o benefício, acabam acreditando de boa fé na palavra de quem tá do outro lado. Mas, perdão, mas é muita boa fé, sabe? Porque assim, não existe essa história de se cobrar R$400 para você
acessar um benefício ao qual você tem direito. Mas nem todas as pessoas, Beto, elas têm essa informação precisa, segura sobre esses caminhos que você está dando aí, que as pessoas com deficiência ou os mais velhos com 65 anos de idade têm direito ao BPC sem a necessidade de intermediário, né? Mas aí é que tá, eu até concordo, às vezes é necessário, por exemplo, você ter um intermediário, e esse intermediário é um advogado. Exatamente. Se o advogado cobrar algum honorário em cima desse serviço, desse trabalho dele, eu não tô achando errado, não. Mas entendeu? aí, Beto, é uma prestação de serviço qualificada, Isso. diferente de golpistas que golpista. oferecem, né, esse trânsito, esse tráfico de informações dentro do INSS. Aliás, isso é importante a gente colocar exatamente para as pessoas ficarem atentas, porque esse tipo de golpe existe e às vezes pega você no momento fragilizado, a pessoa no momento fragilizado de necessidade financeira e ao mesmo tempo em busca de solução. E aí cai numa história dessa. Mas tem outro ponto que quando a gente voltar, porque você vai chamar aqui já, que é outro golpe que está sendo colocado. Aliás, eu diria que não é um golpe, é uma notícia fake news, de que Lula teria aprovado a aposentadoria aos 55 anos de idade. Na realidade, não houve nada disso. Isso é uma aposentadoria de 55 anos, é a aposentadoria especial. Essa aposentadoria já existe desde 1960. Não foi o presidente Lula que criou. Na realidade, isso agora está feito praga na internet, todo mundo agora colocando isso como se fosse fato, como se fosse verdade. Não é. A aposentadoria especial, de fato, ela existe, mas ela existe para quem comprova exposição a agentes prejudiciais à saúde, tem que cumprir um tempo de carência de contribuição. Jornalista Beto Almeida, fique atento, as regras mudaram com a reforma da Previdência Social e o professor e advogado Paulo Bacelar tem explicado com muita precisão quais são essas normas para quem pede a aposentadoria e está em atividades com insalubridade, ou seja, em áreas insalubres.